Numa nova rodada de negociações em Washington, Israel advertiu o Líbano de que a presença do Hezbollah no país pode comprometer os esforços de paz dos Estados Unidos e afirmou que os países estão caminhando para um desastre. Eu vou voltar a conversar com a nossa correspondente em Washington, Mariana Jangiacomo, porque enquanto isso, o governo de Donald Trump tenta desvincular o Líbano do acordo que está tentando ser costurado entre Estados Unidos e Irã. Em que pé estão esses esforços diplomáticos, Mariana? Márcio, são esforços que encontram um desafio enorme, um enorme desafio diplomático com essa situação no Líbano, e é exatamente por isso que os Estados Unidos fazem esse esforço para tentar... Desculpa, eu estou ouvindo... Mariana, desculpa, eu estou ouvindo muito bem você, mas acho que quem está em casa não está chegando esse som perfeitamente. A gente vai rapidamente tentar consertar esse problema. Acho que você está sem microfone. Eu acho que ela vai botar o microfone agora. Será que foi isso? Bom, eu acho que a gente pode colocar o nosso analista Lorival Santana para trazer um pouco dessas informações de momento desta guerra, porque além de todas essas dificuldades para se fechar um acordo de paz, um texto entre Estados Unidos e o Irã, a gente tem neste momento o Senado americano aprovando uma resolução que limita os poderes de guerra de Donald Trump, inclusive com o apoio de alguns republicanos. É exatamente por isso que o Lorival Santana já está aqui no nosso estúdio. Daqui a pouco a Mariana Jangiacomo volta lá de Washington para detalhar como está essa possibilidade de negociação. Para nos dizer, nessa decisão do Senado, Lorival, boa noite, muda alguma coisa? Fica mais difícil para Trump se ele quiser fazer um novo bombardeio, inclusive como ele ameaça o Irã? Boa noite. Bom, essa é uma medida, como eles chamam em inglês, measure, que seria uma espécie de moção do Senado. Isso vem de uma lei dos anos 70, quando então o presidente Richard Nixon, do qual o presidente Trump é um grande admirador, estava ali em conflito com o Congresso por causa da guerra do Vietnã. O Congresso queria poder influir sobre as decisões daquela guerra, que era muito impopular também, assim como essa guerra no Irã, embora a guerra do Vietnã tenha durado muitos anos, a guerra do Irã foi uma guerra, uma situação de alguns meses apenas, né? Mas então não tem algo mandatório ali, o presidente Trump não é obrigado em princípio, a obedecer. Embora haja uma discussão, os defensores da lei dizem que se chegasse na Corte Suprema, ele teria de obedecer sim, porque o que a Constituição americana diz é que todas as leis precisam ser votadas na Câmara, no Senado e sancionadas pelo presidente. Menos essa, porque toda guerra precisa ser aprovada pelo Congresso. Então essa é uma discussão jurídica que existe, mas não deve chegar nesse ponto. Agora, o que é importante? 4 senadores republicanos votaram a favor dessa medida. Então foi aprovado por 52 a 48. Ora, e o presidente Trump pretende aprovar no Senado, que é o que aprova orçamento, novas dotações para fazer frente aos gastos dessa guerra, que, como a gente mostrou outro dia, são de no mínimo 80 bilhões de dólares. Então, isso causou um desfalque no orçamento do Pentágono. E se o humor dos republicanos, de alguns republicanos, um número suficiente para rejeitar essa guerra, se mantém em relação ao orçamento, o presidente Trump terá dificuldade de aprovar esse dinheiro. Ao mesmo tempo, está tendo dificuldade para se fechar esse acordo com o Irã, porque o Líbano aparece como um ponto importante nessa negociação, a situação entre Israel e Líbano. É por isso que a gente vai tentar um novo contato com a Mariana Jangiacomo, que nos falava exatamente sobre isso, né, Mariana? Agora eu estou vendo o microfone. Mariana Jangiacomo fala com a gente ao vivo. Por favor, Mari. Oi, Márcio, peço desculpas pela falha, mas vamos lá, então, falar agora sobre esse conflito, né, que acabou virando um desafio diplomático imenso, e até por isso os Estados Unidos tentam desvincular essa situação no Líbano da situação do Irã. Mas não é fácil fazer isso, até porque não é verdade. As duas coisas estão, sim, muito interligadas. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, foi até os países árabes e, ao chegar lá, disse que o futuro do povo libanês pertence ao Líbano. Os Estados Unidos
Unidos estão negociando diretamente com o governo do Líbano. E o problema é que o Irã apoia o Hezbollah. E mesmo com o cessar-fogo, o Ministério da Saúde do Líbano afirmou que pelo menos 2 pessoas foram mortas nesta terça-feira por soldados israelenses. O Hezbollah afirma que eram 2 pessoas que estavam limpando estradas e recuperando corpos em meio a destroços. E Israel afirma que eram 2 terroristas armados que representavam uma ameaça imediata aos soldados israelenses. Então, por isso, já dá para entender como é difícil exatamente se avançar nesse tópico. Inclusive, nas conversas que acontecem aqui em Washington e devem durar até quinta-feira, o embaixador de Israel para os Estados Unidos começou dizendo que Estados Unidos e Israel estavam indo em direção a um desastre. E esse ponto, esse conflito no Líbano, foi o ponto que deixou mais evidentes as diferenças entre Netanyahu e Donald Trump. Isso pode levar a uma das consequências mais duradouras dessa guerra, mais impactantes dessa guerra, quando a gente pensa em geopolítica, que é a mudança da relação entre Estados Unidos e Irã. E esse conflito, como eu disse, é o que está evidenciando tudo isso, porque existe uma pressão de Donald Trump sobre Netanyahu para parar esses ataques. Israel deixa muito clara a sua posição de resistência e, ao mesmo tempo, o Irã discorda, afirma que não vai concordar com nenhum documento, com nenhum avanço, até que os ataques parem. E até por isso, Estados Unidos e Irã incluíram no memorando de entendimento que a guerra deve parar em todas as frentes, inclusive no Líbano, mas isso não foi suficiente para parar os ataques. Márcio. Essa é Mariana Jangiacomo, nossa correspondente em Washington, baseada na Casa Branca. Muito obrigado, Mariana. Eu continuo aqui com o Lorival Santana, porque se ele já nos falou que o Senado americano aprovou uma resolução que limita os poderes de guerra de Donald Trump, inclusive com votos de republicanos, Lorival vai nos trazer que, fora do parlamento americano, Donald Trump também vem perdendo apoios, e apoios importantes, né, Lorival? Sem dúvida, 2 figuras centrais no movimento MAGA. Tucker Carlson, que era da Fox News e que tracionou muito a ideia de fraude nas eleições, de erro no sistema de contagem dos votos. Acabou a Fox News sendo processada pelas 2 empresas fabricantes das máquinas de contagem de votos, um processo bilionário que levou à demissão do Tucker Carlson. E ele, então, no YouTube, é uma figura muito importante, mas está incrivelmente frustrado com essa guerra no Irã e a falta de os Estados Unidos, de o governo americano, o governo Trump, endereçar o problema da inflação. Igualmente, outra figura muito importante, Marjorie Taylor Greene. Ela foi uma estrela da seita QAnon, que diz que os democratas têm uma rede de pedofilia e o Trump é um anjo que veio salvar as crianças dessa rede. Ela foi apoiada pelo Trump em 2018 para ser candidata a deputada pela Geórgia, se tornou uma líder da bancada republicana com apoio do Trump, mas acabou caindo em desgraça também, porque queria a liberação da lista Epstein, que houve uma resistência do Departamento de Justiça. Foi contra essa guerra e contra as ações também no Caribe, contra as ações militares e também em favor de resolver as questões da inflação americana. Então, eles dizem que o presidente Trump traiu a nação e traiu o eleitor. São palavras bem duras. O que eles estão dizendo agora? Não apoiamos mais esse partido republicano, não o reconhecemos. Não vamos apoiar o Partido Democrata, mas estamos fora desse GOP, desse Partido Republicano de Trump. A gente está vendo imagens do Tucker Carlson aqui sendo aclamado numa daqueles eventos de escolha de candidatos. A importância que ele tinha no Partido Republicano e a voz dele, ver como isso vai se desdobrar daqui para frente. Muito obrigado, Lorival Santana.